obreiros, toda mulher. Então a gente ora que Deus levante os varões. Amém, gente? E a Elizabeth está cumprindo a missão, está trazendo eles para fora. Graças a Deus. Você quer receber a palavra de Deus? Amém. Quero chamar aqui o pastor Jefferson, pastor ali que mora em Canoas, está com a gente, um amado, vem junto com a Dani, sua esposa. Amém, gente? Levante sua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor Jefferson. Espírito Santo, tem total liberdade aqui hoje, Senhor. Fala conosco, enche-nos do teu Espírito, que o pastor Jefferson tenha liberdade aqui, Senhor, em nome de Jesus. Espírito Santo, sopra essa palavra nos nossos corações, usa poderosamente a vida dele, Senhor, para edificar nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Bom dia. Não tive oportunidade de dar bom dia ainda. Eu queria saudar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que é uma alegria estar aqui. Eu gostaria de convidar todos a ficarmos em pé. Vamos ler o texto em João capítulo 6. Se eu estiver falando baixo, vocês me avisem daí. O pastor Lucas falou, sua esposa Daniela está lá no fundo, aquela moça bonita de casaco marrom e óculos. É um prazer estar com os irmãos, conhecendo mais uma parte da igreja, do corpo de Cristo. Amém? João 6, vamos ler a partir do 52, perdão. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, e nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém? Os irmãos podem se assentar. Gostaria de falar sobre este tema nesta manhã, que se chama A Igreja é o Corpo de Cristo, corroborando com a palavra que o pastor Lucas trouxe ontem, com os louvores que foram entoados, com as orações que foram feitas. Então está tudo sobre o projeto do Senhor. Amém? O Senhor tem nos trazido nesta ocasião para sermos breves. O Senhor Jesus ele havia feito uma multiplicação de pães e peixes, e feita a multiplicação, a multidão queria pegar o Senhor e fazê-lo rei à força, diz o texto. Depois os irmãos leiam mais acuradamente. E eles queriam que o Senhor reinasse e fosse o rei de Israel, e Jesus se retira de forma miraculosa, maravilhosa talvez, e se retira e vai para
um lugar retirado. Os discípulos atravessam o mar. O Senhor vai ao encontro deles andando sobre as águas. Eles se assustam, aquela gritaria dentro do barco. E o Senhor diz: calma, sou eu. E chega do outro lado. No outro dia, a multidão, vendo que Jesus não está mais lá. Cadê? O nosso restaurante ambulante não está aqui mais. Não temos mais comida. Vamos ver onde está Jesus. Foram procurar Jesus do outro lado, em Cafarnaum. Encontram Jesus e disseram: mestre, quando o Senhor chegou aqui? E aí Jesus já cortou o assunto na hora, né? Vocês não estão me procurando por causa do sinal que vocês viram. Vocês estão me procurando porque vocês estão com fome. Vocês querem pão. Vocês comeram pão e vos saciastes. E Jesus começa a explanar sobre mistérios. Mistério que todos eles, com exceção dos apóstolos ali, entenderam a duras penas, mas todos abandonaram o Senhor depois dessa palavra. E Jesus ainda, como Jesus nunca foi preocupado com grandes grupos, Jesus não está preocupado quantos vinham no culto, quantos tinha na igreja. Ele falou para os discípulos: vocês também querem ir embora? Vocês querem ir embora também? Pode ir. A igreja fala para o Senhor: não, Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras. Amém. Nós temos visto que tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Pedro entendeu e os um era líder, os outros: isso aí, já está tudo assim. Será que o Senhor está bem da cuca? Judeu não podia ver sangue, não pode ver sangue, postou em sangue, Deus vive. Se lava todo e está impuro. É a tradição de Deus. Essa tradição militar. Naquela época ainda era mais latente, mais forte. Imaginem vocês, Jesus chegar e falar esse tipo de coisa: eu sou o pão que desceu do céu. E eles começam aí: como que esse é o pão que desceu do céu? Nós conhecemos, sabemos quem é ele. José Mané qualquer aí, filho fulano, ali e tal, conhece os irmãos, as irmãs dele. Como assim? Isso aí é o pão da onde? Isso aí é o pão que desceu do céu. Aí o Senhor mais uma vez desse está murmurando aí. Resolveu piorar a situação para eles, né? Para o Senhor estava tudo sob controle. Então o Senhor começa a falar essas coisas assim: vocês estão trabalhando pela comida que perece, batalhar não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Essa é a luta da igreja. Entender essa premissa não é a prioridade da nossa vida, trabalho, estudo. Isso aí são coisas necessárias. Dinheiro, sem o qual ninguém vive das contas. Ele tem a oportunidade de ter uma empresa, glória a Deus, que prospere, Deus me e abençoe, e aqui será. Deus multiplique e abençoe. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Temos irmãos aí que têm as suas empresas, lá na igreja, e cresça e prospere no nome do Senhor Jesus. Mas isso não é a prioridade na vida dos irmãos. Isso não está em primeiro lugar. Mas qual é a novidade que o irmão está dizendo? Nenhuma. Nós todos aqui já sabemos esse tipo de coisa. Já entendemos que Deus é importante. Mas talvez às vezes nós vivamos no piloto automático com as coisas concernentes ao reino de Deus. A igreja, uma congregação como essa aqui, ela não nasceu na mente de um ser humano, ela nasceu do coração de Deus. Essa igreja está aqui hoje, é porque os pastores resolveram. O Espírito Santo moveu as lideranças. Por isso que existe esse lugar aqui aconchegante, sentir bem. Porque o Senhor proporcionou todas essas coisas.
Senhor proporcionou cada um dos irmãos que você tem. Não é por acaso. Você tem o irmão A, a irmãzinha B, o irmãozinho C. Todos eles, sem exceção, foi o Senhor quem trouxe para cá. O Senhor te trouxe para cá. O Senhor trouxe a cada um de nós. Nós estamos aqui hoje não é porque nós somos muito legais. Nós somos gente boa e resolvemos vir lá de Porto Alegre para nos não, porque o Espírito Santo nos trouxe aqui. Ele que governa, Deus governa aqui na igreja. Cristo é a cabeça, e agora nós vamos entrar no tema, o corpo é a sua igreja. Amém? Estão comigo aqui? Amém. Jesus começa a assustar os judeus. Olha, já que vocês estão pensando nessas coisas, é pão, na padaria, em primeiro lugar é o sustento, aquilo que eu posso ter, aquilo que eu não vou ter, aquela coisa, aquela tristeza. Você começa a falar, vocês vão ter que comer o pão do céu. E eu sou o pão do céu, esse é o pão do céu. Começa a falar, esse é o pão do céu. Não é o maná. Eles comeram o maná e morreram. Irmãos, quando nós nos afastamos da congregação, não sei se você já tiver essa experiência, de ficar uns dias fora da igreja. Eu já tive, há poucos dias, eu entrei em colapso. Comecei no trabalho em escola com criança. Eu comecei a ficar irritado, acho que uns 200% a mais. Eu já não sou muito calmo, né? E quem trabalha em escola sofre um bocadinho, um grito e coisa, e paz, e atendimento de recreio, da sala de aula. Então quem trabalha em escola, ali lá na igreja, no hospital, na segurança do público, esse tipo de coisa é os que mais acontecem. Doenças psicossomáticas, doenças da mente, é os que mais têm afastamento por questões de saúde. Isso falando nos setores públicos, eu sei que quem trabalha também numa bolsa de valores deve ser bastante estressado, que trabalha em banco, né? Mas falando da nossa realidade, que eu conheço. Quando você se afasta da congregação na qual o Senhor te colocou, tenha certeza, isso é um perigo na sua vida. Estou falando de algo muito sério. O fato de você pertencer a uma congregação não é uma simples opção. Deus te colocou. Você precisa entender que você faz parte de algo maior. Você é parte de uma engrenagem, de um organismo vivo. Aleluia! Voltando ao tema de ontem, né, pastor Lúcio? Você é um organismo vivo. Você faz parte dele. Amém. Você se alimenta desse organismo. É um corpo onde tem os tecidos, os membros, os órgãos. E se você estiver fora desse corpo, as pessoas falam, está na moda, né? Eu aceito Jesus, mas eu não gosto de igreja. Eu leio a Bíblia em casa, eu oro em casa. E está tudo certo. Por certo tempo eu andei um pouquinho separado do corpo. Foi uma das piores fases da minha vida. Eu achava que um dia apenas fazer esse tipo de coisa. Foi nessa transição de pandemia, fecha a igreja, e a nossa igreja lá fechou lá no Guarulhos. E você começa a ouvir alguns pregadores e os caras estão falando, não, porque igreja é problema, porque igreja é isso e aquilo, tem coisa errada. Claro, né? Tem seres humanos dentro. Assim como um clube de futebol, assim como um hospital, qualquer empresa, qualquer local, haverá problemas. Então, naquele tempo lá que a igreja fechou por conta da pandemia, o pastor Edson se achou lá na Zona Sul,
Barbadinho, de Canoas. Tá, vou um dia lá para não dizer que eu sou mal da família. Se eu não for nunca lá, vou dizer que eu sou chato, que eu quero desunir. Vou lá um dia. Aí foi num culto, nunca mais parei de ir. Cheguei lá no primeiro dia do pastor. Primeiro culto. Aí já veio o povo abraçar todo mundo. Pastores, todos abraçando. Irmão, nunca te viram na frente. Te viram mais gordo e mais magro. Começa a te abraçar e te beijar. E o que é isso? Nunca tinha visto um negócio desse. Eu disse, tá, mas é complicado, né? Ficava xaropeando todo mundo. É longe, acho que não vai dar certo esse negócio aí. É longe, acho que a longo prazo não vai dar certo esse negócio. Tava de novo, vamos mais comigo, vamos lá. Aí vamos, tá, vamos. A vez não vamos, né? Tá, vamos, então. Aí foi quantos anos lá já? 2 anos já. Mas não fui eu, irmãos. Não fui eu que decidi isso. É o Senhor. O Senhor que faz essas coisas. A gente acha, vou dar uma chance. Bom, você faz parte de um corpo. Se você sair desse corpo, não existe membro fora do corpo. Não tem como você viver, não tem como você achar a felicidade fora de uma congregação. Você que o Senhor escolheu, o Senhor te chamou, o Senhor te colocou em determinado lugar para você ficar ali, para servir ali. O Senhor quer te usar. Viu, velho? Os irmãos são da família. Não está sozinha. Vocês são parte do mesmo corpo. Vocês todos estão unidos em um laço indestrutível. Não tem obra das trevas que destrua isso. Não tem força que destrua a igreja que Deus tem formado na terra. Deus está formando uma família. Uma família para você pertencer. Você tem que pertencer a essa família. Você não tem que ser apenas um amigo esporádico dessa família. Deus quer te colocar num lugar onde você tenha pessoas com quem contar. Talvez os irmãos aqui já estejam até PhD neste assunto. Talvez alguns não tenham entendido. Mas por que o Senhor fala esse tipo de coisa? Você tem que comer a minha carne, você tem que beber o meu sangue, porque o meu corpo a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Por causa dessas coisas. Alegria de verdade, vida. Eu estou falando de comprar um carro novo, comprar uma roupa nova, comprar uma casa nova. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de alegria que nunca mais acaba. Você pode estar passando o que for, mas se você está na congregação onde Deus te colocou, que você entendeu isso, você nunca vai ser uma pessoa derrotada. Você tem um exército por trás de você, junto contigo. Isso é que o Senhor está falando desses mistérios. É esse mistério que Jesus queria que eles entendessem. Como assim comer a minha carne? Cadê a carne de Jesus hoje? Onde é que está a carne de Jesus? Como é que eu vou comer a carne de Jesus? Ele fala assim: quem come de uma forma contínua a minha carne e bebe meu sangue tem a vida. Como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou achar a carne de Jesus para comer? Onde é que eu vou achar o sangue de Jesus para beber? Que doideira é essa que o irmão está falando? O único lugar é aqui, o corpo. O corpo. Isso é um mistério que ninguém entendeu. Depois Paulo vem e começa a ensinar. Paulo começa a ensinar a igreja. Paulo foi o maior doutrinador da igreja. Ele conseguiu trazer um ensino que os outros não conseguiam enxergar. Por isso que Paulo dizia: quando eu recebi do Senhor, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Onze 23. 1 Coríntios
Primeira carta aos Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, olha só que ousadia, né? Quem de nós tem isso aí? Eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças ao Pai. Aqui ele começa a citar as passagens em Marcos, Mateus e Lucas. Isso é o meu corpo que é dado para vocês. Façam isso em memória de mim. Eu sei que lembrassem em memória de mim. A ceia, o pão, o vinho, memória de mim, lembra de mim. Eu morri, ressuscitei, vou buscar vocês. Amém. Deus. O cálice, eu quero chegar aqui mais para frente. Vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, no versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo, do sangue do Senhor. Que cada um examine esse mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Paulo queria que as pessoas tivessem essa noção da partilha. Amém. Jesus morreu para que a igreja existisse. Não podemos negligenciar. Achar que é comum o corpo e o sangue do Senhor. Mateus 26, vamos lá para mim, por gentileza, nós pincelados rapidinhos, para depois voltarmos lá. Mateus 26. Tomem como, isto é o meu corpo. Cadê o corpo? Cadê o corpo de Jesus hoje? Onde está o corpo de Jesus hoje? Aqui. Glória a Jesus. O corpo de Jesus está aqui. Nós somos o corpo de Jesus. Você é o corpo de Jesus. Você é parte do corpo. Você não é qualquer um que possa fazer o que der na telha. Você não pode fazer o que der na cabeça. Ah, mas a minha vida, ninguém tem nada que ver. O pastor não tem nada que ver com a minha vida. Eu decido, eu faço. Ah? Eu sou o dono da minha vida. Eles não perguntam, não pedem orientação. Irmãos, a igreja serve para você. Se você não tiver 4, 5 pessoas na sua vida, na igreja, que você possa contar para perguntar. Olha, eu estou pensando que tal aqui, será que eu posso fazer isso? Às vezes aí uma chapuletada, né? Você está doido, rapaz? Não faz um negócio desse. Precisa disso. A gente precisa disso. Você não pode fazer uma coisa dessa. O pastor Jefferson falou: o que é isso que está uma vez? O pastor Jefferson falou: olha o que tu está dizendo, Jefferson. Aquela frase até hoje está na minha mente. Meu Deus. Olha o que tu está dizendo. A barbaridade. Faz, né? O pastor tem que ter paciência, né? O pastor também. Se não fosse a paciência, nós não estaríamos hoje aqui. Então, se você não tem 1, 2, o ideal é ter 4, 5 pessoas na sua vida. Eu não estou falando em amigo aqui de sair para comer fora, para jogar futebol, amigo para ir no show. Estou falando de amigo que possa chegar lá, cidadão. Você está doido? Como é que vai fazer um negócio desse? Não está errado, repense. Não faz isso, não vai por aí. Você tem família assim na sua vida, dentro da igreja. Nós precisamos cultivar isso, tem que ser cultivado. Isso é comer a carne do Senhor. O meu alimento está aqui, ó. O alimento. O que eu vou nutrir o meu corpo? O corpo, isso aqui, vai acabar, vai morrer. Tem pastor que morre pregando? Vai dizer que o pastor estava pecando e morreu. Por quê? Vai morrer dormindo no trânsito. Mas o Espírito, o alimento do Espírito, não tem em outro lugar. Não tem, é aqui na igreja. É a agenda da igreja. Que é o seu alimento. O que vai ter? Encontros, irmãos, seja o que for que o ministério aqui tem colocado para os irmãos, esse é o alimento, é esse que vai te trazer felicidade. Pastor,
Eu falaram, às vezes ele estava pregando e nós estávamos cuidando dos carros, no sol. Então ia fazer faxina na igreja. Então eu tinha que orar 3 vezes na igreja no dia, durante uma semana. Mínimo 2 vezes por dia. Ele falava, ele era carioca, né? Isso é saúde dos teus ossos. Isso aí, Jefferson. Mas nessa pegada aí, a oração, Bíblia na mão, isso é saúde dos teus ossos. Até hoje, me lembro de você. Quem sabe, passa lá, coitadinho do irmão, está lá fora, cuidando do carro. A irmã está fazendo limpeza na igreja, pobrezinho, né? Cansado, não teve tempo para nada. E às vezes as pessoas ficam contando os dias, né? Até um tempinho. A vida nesse mundo é muito dura. Esse mundo é duro demais conosco. Esse mundo jaz no maligno. O sistema desse mundo, ele está fora do projeto de Deus. O projeto de Deus é a igreja, é essa família, o céu e a terra. E às vezes nós ficamos contando os minutos, os dias, às vezes queria um tempo para, sei lá, pescar, os irmãos que pescam, não tem muita pescaria. Essa região eu queria pescar, eu queria caçar, as irmãs, eu queria tempo para ir para o shopping. Não vejo a hora de poder ir para o shopping, fazer umas compras, comprar uma roupa nova. Mas o que o Senhor estava falando aqui era o seguinte: vocês têm que ter fome das coisas do reino de Deus. Não vejo a hora de ter um ensaio, uma reunião de comitê, uma reunião de liderança, uma reunião de senhoras, de professoras. Essa tem que ser a fome da tua alma. É isso que vai te trazer felicidade. O resto é ilusão. E o mundo está perdendo tempo com tantas coisas. Tantas coisas, As pessoas acham que descansar é maratonar na Netflix, ficar olhando as redes sociais. Mas o Senhor Jesus dizia que eu não comer a minha carne, não beber o sangue, não tem. A minha carne e o meu sangue é o verdadeiro alimento que vocês precisam. Não tem outro caminho. É só por aqui que vocês vão vencer. Você vai vencer teus vícios. Aquele que vai chegando na igreja. A única forma de vencer vício é maus hábitos, desvios de caráter. Às vezes a pessoa carrancuda, né? Tem gente que é. E às vezes entra na igreja e fica um pouquinho carrancudo dentro de Deus. A gente tem que dar um desconto, tem que lembrar que ele era mais carrancudo, né? Aí eu penso assim, meu gênio é ruim também, né? Eu sei que meu gênio é meu irmão que brinca muito, né? É genioso, capaz genioso, assim. Mas eu sei que seria pior ainda se não tivesse a igreja. Imagina se não tivesse a igreja. Está preso já. Está batido na meia dúzia não. Só a misericórdia do Senhor. Quem faz isso aí? A igreja, a congregação. Você se insere no corpo e você vai se alimentando, porque o corpo ele recebe sangue em todas as partes do corpo. O Senhor estava falando isso aí. Se você comer a minha carne, você tem o alimento. E o sangue, que é a circulação do Espírito Santo agindo em todo mundo. Quem sabe essa semana você não teve muito tempo de orar, você está pensando, eu nem orei, não está falando essas coisas aí. Eu estou fora do corpo, não sei o quê. Eu li pouca Bíblia. Esse tipo de coisa de crente, né? O crente acha que Deus mede a espiritual para a quantidade de joelho no chão. Tudo isso é importante, tem que fazer. Quantidade de versículo, capítulo de Deus. Então, se você não teve tempo, não tem problema, viu? O resto do corpo ele vai te alimentar. A vida está circulando. Mas essa só circula aqui. Não vai circular lá fora. Vocês lembram da família Adams, que tem aquela mãozinha?
aquela mãozinha anda. Mas o crente que não gosta de estar nos compromissos da igreja, é aquela mãozinha assim. Só se for aquilo, né? Porque não tem como ter vida, né? Tem vida. A vida é só no corpo. Só tem vida no corpo. Fora daqui não tem vida para você. É só desilusão, só desgraça. E o mundo está indo de mal a pior. É só a gente dando burros na água. E é só para encerrar em Efésios 4. Efésios 4, 4. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. Vejam por todos, o tempo todo. Todos não é os amigos do futebol. Todos não é aquele que te convida para ir num show ou ir passear na festa. O todos é a família de Deus. Onde está a família de Deus? Doa quem doer, a família de Deus é a igreja. Deus quis formar uma família, por isso que Deus inventou a igreja. Precisamos saber disso. Por que nós viemos à igreja? É um projeto de Deus para a salvação do homem. Então você está inserido nisso, nesse plano eterno. Amém? Você entendeu o chamado que o Senhor deu para você? Diga amém, tem algo. Porque isso é só a introdução da palavra. Estou encerrando aqui, mas nós vamos continuar lá na Zona Sul. Vamos continuar, tem vários desmembramentos dessa mensagem. Isso é só a introdução, porque Deus quer que você entenda. E é vida só em Jesus. Jesus está onde? Se for ver os textos ali do Novo Testamento, Cristo é a cabeça, o corpo é a igreja, você é parte do corpo, e a cabeça, tem gente que não está retendo a cabeça, está perdendo a cabeça, os corpos sem cabeça aí. Mas a igreja então sem cabeça. Jesus vai sair fora. Não cabe dizer nomes de denominações, porque todas elas, até as sem cabeça, são de Jesus. A igreja é de Jesus. Não temos autorização para falar, para criticar as outras igrejas, não é essa a nossa função. Mas aqui Cristo é a cabeça, o corpo é a sua igreja. Nós somos batizados no mesmo Espírito. Então Deus quis isso aqui, essa união. Mas isso aí é muito ativismo, é muito fanatismo. Então vai ver como os irmãos que viviam lá em Atos. Se isso é fanatismo, imagina os irmãos que vendiam suas propriedades para viverem juntos. Comiam juntos, andavam juntos, faziam tudo juntos. Até brinquei com o pastor Lucas lá. Vamos morar lá no sítio todo mundo. Fazer uma seita lá. Vamos formar uma seita, vamos morar no sítio lá, botar umas cabaninhas, plantar umas hortas.